Olá. Lucas 7, de 36 a 50, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com um unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muito pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu sempre achei essa história fantástica. Não fantástica não crível, mas linda. E eu fico me perguntando, o quanto nós amamos a Cristo realmente. Será que nós temos a real noção do pecado que acomete a nossa vida, ou que nós fazemos, pensamos? Será que nós temos realmente a noção de quão grave são os nossos pecados diante de Deus? Será que nós realmente temos essa noção de pecado perdoado, de livramento do inferno por causa de Cristo, daquilo que Ele fez na cruz por nós? Aquela mulher,
ela tinha noção dos pecados dela. Ela sabia o quão suja, o quão terrível ela era. E por isso ela amou a Cristo e demonstrava daquela forma tão significativa, com lágrimas, estando aos pés de Cristo, adorando, amando, enxugando com os próprios cabelos as lágrimas que ela derramava aos pés do Senhor. Quanto eu estou disposta a amar a Cristo, o quanto eu amo a Cristo, dessa forma, nessa entrega total, esse amor por conta dos meus pecados que foram perdoados. Será que eu tenho essa noção de quão terrível, de quão suja eu sou e de quanto eu necessito do perdão do Senhor? Será que você tem essa noção? Pense sobre isso. O quanto você ama o Senhor, o quão terrível são os seus pecados. Se você diz que você não tem pecado, então você não precisa do Salvador. Mas se você precisa do Salvador, se você quer a Jesus, é porque você reconhece que você tem pecados, você é um pecador. Mas quão graves são os seus pecados para você, na sua visão? E aí você tem que analisar, tem que fazer uma análise de si, com seriedade e realmente pensando sobre tudo que você já fez e vai continuar fazendo, porque nós somos pecadores. O quanto você ama a Cristo, o quanto você está disposto a entregar por amor a Cristo. Qual o nível da sua adoração ao Senhor por conta desse perdão. Se você não foi muito perdoado, se você acha que você não tem muitos pecados, então a sua adoração vai ser sempre rala, vai ser sempre mínima. Você não vai ter motivo nenhum para realmente chorar aos pés de Cristo, para realmente adorá-lo, para realmente obedecê-lo, porque não há necessidade disso para você. Mas se você tem consciência de que você, como disse o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores, se você tem essa consciência, como o apóstolo Paulo tinha, e ele dizia, eu sou o principal dos pecadores, então a sua adoração a Cristo, a sua gratidão vai te levar à obediência, vai te levar à adoração, vai te levar a uma comunhão com o Senhor que ninguém mais vai desfrutar como você.
Pense sobre isso, reflita. E eu espero que o Espírito Santo te convença dos seus pecados. Se você não foi convencido ainda, você precisa pedir. Peça ao Espírito Santo para te convencer. Aliás, nós devemos ser convencidos todos os dias. Peça ao Espírito Santo e ele vai te mostrar. Peça essa convicção dos seus pecados e peça a ele perdão. E que o Senhor possa te perdoar, te restaurar, te libertar e te dar a paz e a alegria que só Ele pode dar. Graça e paz.